Olá, eu sou o Carlos Collet, sou psicanalista. Eu quero falar um pouco sobre o processo de construção do ego. Peço perdão já pela minha voz, porque eu estou gripado, com a garganta meio ruim. Mas, brevemente, eu quero transmitir a ideia do processo de construção do ego. Bom, o ego é, primeiramente, na psicanálise, entendido como aquela parte do nosso contato com a realidade. Aquilo que somos e estamos, é a parte consciente nossa. Que nem agora eu estou falando com você, estou falando na parte consciente, a minha atenção, a minha percepção, aquilo que eu estou falando, é a minha parte consciente no meu contato com a realidade. Por detrás disso existe, obviamente, um campo muito grande inconsciente, mas o ego é aquela parte do contato com a realidade. E este ego ele pode ser constituído de várias formas, ele pode ter várias instâncias. Então não quer dizer que a pessoa de fato esteja falando com você e ela esteja tendo algum contato com a realidade. Como a esquizofrenia, por exemplo. Ela pode estar falando com você, mas ela está longe da realidade. Então, mas o contato com a realidade, em questão do ego, é o contato consciente. Bom, é certamente que essas questões às vezes são um pouco complexas para aquele que não está acostumado com essa linguagem. Mas vamos tentar falar um pouco sobre esse processo de construção do ego. Bom, nós, diante da psicanálise, dentro da psicologia analítica de Jung, né, da psicanálise de Jung, Jung vai trazer essa questão do self. E o que é o self? O self é a nossa totalidade, é a nossa essência, aquilo com que nós nascemos, a nossa potencialidade, é o nosso, digamos, nosso eu superior, aquilo que está lá dentro, intocado, que a gente nasce com isso. Então a gente pode ver aqui, no primeiro círculo, está escrito ali self e ego. O ego ele está dentro do self, ele está encoberto, ele praticamente não existe. É o nosso estado infantil. Quando a gente nasce, a gente tem esse estado infantil, o self e o ego encoberto dentro do self. É uma totalidade, é um si mesmo inflado. Então não há uma identidade, não há um eu, não há um ego, há uma mistura com o coletivo. A gente percebe a criança, o estado infantil, ela se mistura com o coletivo. Ela não sabe exatamente até onde ela vai, até onde ela termina, até onde outro vem, até onde o outro pode ir. Então é uma situação de deslimite, uma situação de falta de limites, ausência de limites. E a criança ela entende ela tem um si mesmo inflado, endeusado. Ela tem essa ideia de Deus. Eu estou em tudo e tudo está em mim. Eu sou todos e todos está em mim. Então há essa mistura, essa totalidade que pode ser visto como uma ideia de Deus. Tudo tem que me servir. O que importa é o que eu quero, é o que eu desejo, e não exatamente o que o outro deseja, porque na verdade não há a ideia do outro. Tudo deve me servir. A vontade do outro é negada. Só a minha vontade é que é vista. Então, como há uma ausência do outro, a minha vontade deve ser servida, deve ser realizada. Então, esse é um ego que não existe, é inexistente. Ele está dentro do self, há somente um todo. É o nosso estado infantil, como a gente nasce. E nas experiências de aceitação, a gente nasce dentro de uma experiência de rejeição, a gente sai do útero. Em outros vídeos eu falo mais sobre isso, mas rapidamente a gente nasce dentro de uma experiência de rejeição, uma rejeição do útero. Nós estávamos num lugar e fomos rejeitados, digamos assim, passamos por uma experiência de luto, de perda, onde há um sentimento de ausência, de carência, de incompletude, o cordão umbilical se rompe
e nós temos então esse sentimento de perda, de luto, de ausência, de carência, há uma tensão e uma falta. E nós vamos ter uma experiência de aceitação, que será o colo da mãe, isso dentro de uma situação saudável. Nós vamos ter o colo da mãe, a aceitação da mãe, o acolhimento, o seio da mãe, que vai amenizar essa situação doentia, da ausência, da incompletude, vai nos trazer a sensação de completude. E nisso, nessa aceitação, nessa experiência de aceitação, o ego ele vai começar a ser construído, a identidade começa a ser construída. Nessa educação dos cuidadores. Educar, no latim é educare, que é guiar para fora, mesmo no sentido de pegar essa identidade da criança e começar a guiar essa identidade para fora, tirar essa criança dessa totalidade que existe, dessa infantilidade. Isso para que ela possa ter uma vida saudável dentro do coletivo, uma vida saudável no contato com a realidade, faz com que ela saia do estado, digamos, psicótico, de fuga da realidade, porque a gente nasce psicótico, a gente nasce sem a identidade, sem um contato exatamente com a realidade. A criança, ela tem as visões, tem a imaginação, ela tem os delírios dela, então tudo se mistura. Então esse educar dos cuidadores vai trazer essa criança para fora, esse ego para fora. Aqui como nós vemos aqui, o self e o ego começa a sair. Então vamos ter aqui mais um pouco, o self e o ego começa a sair. E aqui nós temos o self, o todo, que é a essência, e o ego já aqui fora e um eixo. Um eixo de ligação aqui, consciente. Então essa criança ou esse ser, ele passa a ser um indivíduo. Ele compreende que ele é um ser individual, indivisível, que ele se separa do outro, ele começa a sair do estado infantil. Ele vê que ele está fora do outro, o outro está fora dele, ao mesmo tempo está dentro da coletividade. Então, se a pessoa ela compreende ser um indivíduo, ela lida melhor com o outro. Ela não se mistura com o outro, nem com as vontades e os desejos do outro. E nem deseja tanto que o outro cumpra os seus desejos e suas vontades. Bom, então isso aqui é um processo de individuação que Jung vai falar. Mas o processo de individuação daí a gente comenta em outro momento. Então esse aqui é um estado, digamos que saudável, onde eu tenho o ego, um contato com a realidade, consciente, mas tem um eixo que me conecta também com o meu self, o meu si mesmo, minha essência. Eu não me separo do coletivo e nem da minha essência, mas eu tenho uma limitação que eu compreendo essa relação que existe. Mas aqui pode haver um outro problema, que pode haver um falso ego, que é a quebra desse eixo entre o ego e o self, entre a totalidade, a essência. O ego, ele passa a ser o ego do outro, uma projeção da identidade do outro, no caso dos pais, por exemplo. Ele se mistura com o coletivo, o que o outro quer, o que o outro deseja, eu sou o que o outro é. Aqui a diferença entre esse e o self, aqui a totalidade, é que aqui pode haver uma presença de limites. E ele não nega a vontade do outro. Pelo contrário, ele introjeta a vontade do outro. Então aqui, no começo, nessa infantilidade, a vontade do outro é negada. Apenas o que eu quero e o que eu desejo é o que vale. Aqui simplesmente porque não existe o outro. Agora, no falso ego, a vontade do outro não é negada. Existe a ideia de um outro. Só que a vontade do outro não é negada. Pelo contrário, é introjetada. Eu preciso saber o que o outro quer e o que o outro deseja porque
eu tenho que incorporar, introjetar o que ele quer. Então, o meu ego não é exatamente o meu ego, mas é o ego do outro. Então é um falso ego, um falso ego. Então aqui vai estar um problema. Aqui e aqui. E isso vai ocorrer quando não houver a experiência de aceitação nesse processo de individuação aqui, onde o ego vai se separando do self. Quando há apenas uma experiência de rejeição na infância, e não há essa experiência de aceitação e acolhimento e um educar saudável dos pais, onde vai tirando esse ego da criança de dentro dela e construindo a sua identidade, pode acontecer que essa criança cresça com esse si mesmo inflado, que vai ter muitas dificuldades sociais, e ou um ego, um falso ego, onde esse pai, em vez de construir a identidade do filho, deixar descobrir a identidade do filho, ele acaba projetando a sua própria identidade nesse filho. Ele acaba projetando seu medo, seus desejos, os seus sonhos, aquilo que ele não foi, ele acaba colocando sobre o filho. Então forma-se um falso ego. Essa criança não vai ser quem ela é, mas vai ser quem o pai deseja ou quem a mãe deseja. E isso vai se representar e se transferir ao longo da sua vida social. Ela vai sempre querer saber o que o outro quer e o que o outro deseja para que ela introjete em si. Vai se misturar. Vai buscar o seu ego em grupos, em figuras de autoridade. Então será sempre dependente do desejo do outro. Então são dois lados onde há uma dificuldade na identidade. E o que seria mais saudável, então, é haver essa experiência de aceitação, essa construção do ego e essa individuação de esse eixo consciente entre o ego, o contato com a realidade, e o si mesmo, a sua própria essência. Bom, certamente que há mais coisas para serem faladas sobre isso, mas vou ficar por aqui. E espero que vocês tenham compreendido um pouco. E depois a gente volta a comentar um pouco mais sobre isso. Mas porque infelizmente a nossa sociedade ela está nesses dois lados. Há muitas pessoas com um falso ego e com esse si mesmo inflado. E então é preciso trabalhar essa questão da identidade, né, a questão do ego. Bom, aproveitar, vou fazer uma citação aqui do livro de Cidadania, uma questão para a educação, da Nilda Teves Ferreira. Na página 197 ela fala assim, sobre o homem atual. Encapsulado em si mesmo, o homem já não se interessa em saber quem é, de onde veio ou para onde vai. Busca prazer e não deveres. Sua vida se reduz a uma aventura psicológica na qual vive experiências isoladas, não se sente culpado por nada. Vive bem no mundo das aparências, satisfaz-se com aquilo que o seduz, flutua entre ilusão e desilusão, que não chegam a ser uma desgraça, pois no mundo do descartável tudo se troca. Para ele, ver não remete ao conhecer, mas ao seduzir. Que lhe importam as cívitas, a lei, o espaço público, se só se satisfaz individualmente, na própria intimidade? Esse homem não fica histérico jamais. Sua doença é a esquizofrenia. Quebra-se em 1000 pedaços por não poder satisfazer o maior dos seus desejos, possuir-se a si mesmo. Narciso ocupa o lugar de Édipo. Que forma de vida vive esse homem? Não pensa mais em conhecer a própria identidade. Satisfaz-se com a ideia de que, vivendo bem, não importa quem é ou será. Então aqui a gente vê essa questão da identidade, onde pode se encaixar no falso ego ou no si mesmo inflado. Bom, é só uma citação então da Nilda Teves Ferreira. E
reflita sobre isso e a gente se fala em outro vídeo. Obrigado.